E então? Andou no frio, no calor, caminhou muito, fundou 7 comunidades, mais, menos. É capaz que tenha fundado mais comunidades. 7 são as cartas autênticas que escreveu. Mas as suas andanças, tiradas da Bíblia e, sobretudo, dos Atos, mas também de cartas dele, formam uma verdadeira teia de aranha nos mapas da antiguidade, do Oriente Médio e da Europa. E ainda fala por cima, em um dos seus escritos, que nos tempos livres trabalhava como construtor de tendas para não ser pesado às comunidades. Isto e mais. Sempre nas cartas começa dizendo que passa momentos intensos e prolongados de oração, em ação de graças por aquilo que Deus, por intermédio dele, fazia nas comunidades que ele fundava. Qual é o padre que profundamente agradece a Deus pelo bem que Deus faz aos que ele, Deus, lhe pôs nas mãos? Padre, talvez a grande pergunta agora seja: o que fez Paulo conciliar tão bem em sua vida essa coisa do fazer e do mesmo tempo saber esperar, essa coisa entre o ativo e o passivo? Bom, o caráter de Paulo certamente deve ter ajudado. Paulo deveria ser de um caráter primário, uma pessoa assim que explode com uma certa facilidade e depois volta tudo ao normal. Agora, Paulo, após a sua conversão, sentiu como próprio uma grande missão até o final da sua vida: levar o nome de Cristo ao número de lugares mais elevado que pudesse ser, tanto no extremo oriente ou no Oriente Médio extremo, quanto no extremo ocidente, na Itália, em Roma e até na Espanha, para onde ele tencionava ir. Agora, ele devia ser como Jesus, trabalhar durante o dia e rezar de noite, levantar-se cedo de madrugada e passar um bom tempo em oração. Sabem quem faz isso hoje? São aqueles que seguem a regra de São Bento. Os monges levantam de madrugada, entregam-se à oração durante umas 3 horas, com a missa celebrada e tudo, e depois tem o trabalho do dia. E interessante uma coisa, eles rezam o ofício divino inteirinho, com todas as horas, mas São Bento quis que os salmos se modificassem diariamente só no ofício de vigílias, que nós chamamos ofício de leituras, e laudes. Nas horas menores, os salmos são os mesmos, curtinhos, os mesmos para todos os dias. Interessante, por exemplo, não é? nona, terça, Todos eles são os mesmos todos os dias? São os mesmos todos os dias. Se eles acabam até... Por quê? Se eles estão no campo ali cavando e toca o sino para a sesta, eles se dividem em 2 grupos ali e salmodiam. E de tanto rezar, eles acabam decorando o salmo. Olha que interessante. E daí a famosa frase dele, rezar, orar e trabalhar, né? Exatamente. Paulo deveria ser um tipo igual. Mais tarde surgirão os anacoretas, os ermitães, os cenobitas
que também dividirão o tempo. É que, no fundo, nós não sabemos usar o nosso tempo. E, sobretudo, isto é perigoso para um padre diocesano. Por quê? Não temos sino, não temos diretor, não temos reitor, o bispo está longe. Quem toma conta de nós? Nós mesmos. Não temos esposa, não temos filhos, não temos obrigações domésticas. Quem toma conta de nós? Ou nós nos formamos a nossa própria consciência e usamos de disciplina, ou então nós nos perdemos na nossa liberdade. E existe uma frase atribuída a Santo Agostinho que gosto muito de repetir. Digo em latim e depois traduzo. Serva ordinem et ordo servabit te. Conserva a ordem e a ordem te conservará. Agora, isso é para uma pessoa que foi longamente educada na disciplina, a ter uma disciplina, até para a recreação, até para o repouso, uma disciplina. Se é hora de eu deitar, se é hora de eu dormir, vou dormir naquela hora, para poder levantar também na hora que eu devo levantar, e não tudo mais ou menos misturado, e gente que troca o dia pela noite, aí acaba sendo tudo. Eu creio que o senhor pagou essa matéria no seu tempo de seminário, mas ainda no meu primeiro ano de seminário eu paguei essa matéria, que é aprender a utilizar bem o tempo. Fundamental. Era uma matéria muito simples, nós tínhamos um sino para tudo. Sim, nós tínhamos desde amanhã cedo para levantar, às 5:30 da manhã, me lembro bem, era o nosso horário de despertar, até às 9:30 da noite, quando íamos para a cama. Padre, agora o senhor, na primeira parte do nosso programa, o senhor falava que na vida acontecem coisas ordinárias e extraordinárias. E ao que parece, no caso de Paulo, foi algo inicialmente extraordinário. A nossa pergunta é: o que fez Paulo ser tão apaixonado por Jesus? Foi aquela primeira luz que o tomou por inteiro, ou foi a sua entrega diária? Ou Não. as duas coisas? Não. O início foi extraordinário, uma graça grátis data e não igualável a nós. Mas é claro que depois veio todo o restante da atividade do Paulo cristão, onde ele se sentia sempre mais relacionado com Cristo, sempre mais ligado a Cristo, sempre mais imitador de Cristo, a ponto de escrever na carta aos Coríntios. Os coríntios da Acaia, da antiga Grécia, não tinham visto Jesus, não conheciam Jesus. Mas Paulo lhes escreve: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isto é, o rosto de Paulo, isto com a sua consciência, espelhava Cristo. Os coríntios não viram Cristo, mas viram Paulo. E, fazendo o que Paulo fazia, eles imitavam Cristo. E essa é a nossa tarefa, o nosso ideal. Isto é, aprofundar sempre mais o ministério, até um dia podemos dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí não é só a fala, não são apenas as palavras, mas é a pessoa toda inteira que transmite Cristo. Agora, isso requer uma intimidade profunda, né? Ah, claro. Sobretudo na oração. Claro, sobretudo evidente. Isso supõe. Na administração dos sacramentos. Isso supõe. É Mas preciso superar o material em detrimento do espiritual. Como a nossa missão formalmente consiste no divino, estamos celebrando missa, estamos ouvindo confissão,
estamos batizando, estamos dando catecismo ou aula de religião, estamos na direção espiritual. Sabe, por causa disto, porque tudo em nós se refere mais ou menos ao divino, muitos se esquecem de rezar ou pensam que aquilo já seja uma oração. O que se vai fazer? Aí é o ativismo que você falava, que não alimenta e que esvazia durante o tempo. Nos 2, 3 primeiros anos de padre, se vive ainda do passado acumulado no seminário, mas depois de 3, 4 anos. Ou se tem uma vida equilibrada de oração, de presença diante de Deus, ou então a gente realmente E o mais importante perde, é isso. Você, analogicamente a Cristo, é um mediador. Você deve mediar, isto é, você deve levar a Cristo os anseios, os desejos, os pecados, as misérias dos outros e trazer de Cristo aos homens a vontade de Deus. Fazer a mediação. Nós vamos ter que encerrar o nosso programa e continuamos na próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado pela audiência. Assim é o nosso Páginas Difíceis da Bíblia para a nossa vida. Bom domingo a você e a toda a sua família.